Capítulo 659, de mal a pior 1. Os Odi haviam levado em consideração que uma ou mais das criaturas que compunham o pseudo-Balor poderiam ser mortas em batalha e deram a eles muitas opções. As 6 cabeças foram as primeiras a terminar a montagem. O resultado final foi um rosto monstruoso com 4 bocas e 12 olhos dispostos em círculo. 10 deles estavam transbordando de poder e emitiam um fluxo de mana multicolorido que se assemelhava ao pilar elemental de Balor. Exceto que era muito mais fraco devido à inicialização incompleta e à fusão do núcleo de mana das criaturas. Elcas usou um de seus artefatos, o Escudo do Vazio, para obter o poder total do pilar de mana sem interromper seu ataque. A morte de Plória havia desequilibrado a criatura e, usando um de seus movimentos mais poderosos, apesar de seu estado debilitado, forçou seus movimentos a uma parada. Lita explorou essa abertura para deslizar sob o pilar ainda em curso e atingiu o coração vermelho. Ao contrário dos falsos magos, todos os seus feitiços foram infundidos com sua vontade, de modo que no momento em que o segundo coração explodiu, Lee conseguiu recuperar todo o excesso de energia, deixando a criatura sem nada para se alimentar, impedindo-a de curar suas feridas. Outro par de olhos se tornou opaco, o monstro de carne gritou em agonia e inveja. Os sobreviventes tiveram que suportar uma dor desumana enquanto seus companheiros caídos estavam finalmente livres do controle da mente de Odi. Os movimentos das criaturas diminuíram ainda mais, permitindo que Ondra usasse seu feitiço de nível 4, Grande Geleira, nos corações amarelo e preto. Transformou-os em cristais de gelo que se estilhaçaram na próxima tentativa de batida como se fossem feitos de vidro. O professor Elcas lançou 3 feitiços de nível 4 de uma vez, um para cada coração restante e o terceiro para o corpo principal. Ele não tinha ideia se uma vez que todos os corações estivessem perdidos a criatura simplesmente morreria ou poderia se autodestruir. Ele tinha visto o suficiente da crueldade de Odi que sua curiosidade científica foi ofuscada pela repulsa que sentiu. A paranoia de Lit e a visão de vida concordaram com o julgamento de Elcas, então ele usou os feitiços restantes que ele tinha em mãos para destruir o titã de carne antes que ele pudesse sobrecarregar sua mana acumulada em uma explosão. O corpo do gigante se transformou em cinzas, enquanto todos estavam ofegantes devido ao uso repetido de feitiços ou artefatos poderosos. Eu ficaria feliz em fazer uma pausa antes de seguir em frente, Ondra disse. Eu ainda tenho bastante mana sobrando, mas nenhum feitiço mais pronto. Acordado, Plória disse enquanto embainhou sua lâmina. Vamos voltar à base e preparar novos feitiços antes. O som do que parecia ser uma avalanche foi rapidamente seguido pelo barulho de uma porta pesada batendo no chão. Os 4 começaram a entoar novos feitiços enquanto corriam para fora para se certificar de que tal confusão não era o prenúncio de um novo inimigo. Quando eles viram o segundo grupo surgindo na frente deles, rapidamente seguido por uma enorme onda de areia, eles tiveram sua resposta. A intuição deles estava correta, não era um inimigo, mas 4 deles, fazendo o grupo de Plória ficar sem saber se ria ou chorava. Deuses, não. Ela disse quando identificou as construções como um tipo desconhecido de golems híbridos feitos de pedra e metal. Deuses, sim. Morok disse quando viu que os membros do primeiro grupo estavam em perfeitas condições. Já jogamos neles tudo o que tínhamos, mas nada funcionou. Ganhe um tempinho para que possamos preparar novos feitiços. Estamos no mesmo barco. Lito disse fingindo ter terminado um canto antes de começar outro. Como um verdadeiro mago, ele podia falar e tecer feitiços, mas dissipou o pôr do sol final que estava lançando de qualquer maneira. Teria sido inútil contra golems. Aqueles à sua frente foram os primeiros que ele encontrou no campo de batalha. Os golems não eram nada parecidos com as construções modernas sobre as quais a professora Van Emery lhe ensinou durante seu tempo como aluno primeiro e como professor assistente depois. Construtos eram de longe o artefato mais complexo que um mago poderia criar. Os mais simples exigiam apenas um forja para ser feito, mas um golem realmente poderoso exigia um mestre de forja, diretor e até mesmo magia alquímica.
Golems também eram conhecidos como magos artificiais ou magos sem mente. O processo de forja os uniu com cristais mágicos que abasteciam suas propriedades mágicas, enquanto a magia de matrizes daria o necessário para programá-los, dando-lhes um propósito e até mesmo ensinando-lhes estratégias de batalha. Se seu mestre tivesse cristal mágico suficiente para investir em sua criação, os golems poderiam até atuar como matrizes ambulantes. A alquimia, em vez disso, era uma ótima ferramenta para fornecer aos golems um número extra de habilidades que não afetariam seus núcleos de energia. Devido ao seu enorme poder, os golems também consumiam uma enorme quantidade de energia, mais do que qualquer número de cristais de mana poderia fornecer. Uma vez que a produção de seus núcleos de energia caísse abaixo de um certo valor, eles voltariam para seus arranjos de recarga. Se não fosse por esse ponto fraco, os golems seriam considerados máquinas assassinas perfeitas. Eles podiam se auto-reparar, eram imunes à maioria dos feitiços e não tinham sinais vitais, tornando quase impossível destruí-los. O fogo não lhes infligiria nenhum dano, pois seria necessária uma exposição prolongada a uma chama de milhares de graus de calor para vaporizar seus corpos, e um golem nunca parava. O mesmo se aplica à magia da água, do ar e da escuridão. Pedra e metal iriam apenas aterrar relâmpagos, ignorar o frio assim como faziam para o calor, mas acima de tudo, eles eram a maldição da magia negra. O ponto forte da escuridão era a sua habilidade de contornar as proteções e atacar os órgãos vitais de seu alvo, mas o golem não tinha nenhuma. Ao encontrar seus corpos encantados, a magia das trevas comeria sua magia primeiro e depois a matéria da qual os golems eram feitos. Transformar pedra em pó exigia uma enorme quantidade de energia, a ponto de mesmo feitiços de escuridão de nível 5 mal arranharem sua superfície. A única fraqueza dos golems eram os ataques indiretos realizados usando magia da terra. Uma vez que seus movimentos eram restritos, bastava esperar que a bateria acabasse. O tempo era o pior inimigo de um golem. Infelizmente, toda Kula era protegido por uma matriz que tornava sua superfície imune à magia da terra, então a única coisa que os membros da expedição podiam usar era a areia que os golems usavam para acelerar seus movimentos. Para piorar as coisas, os golems estavam cientes dos limites que os constructos tinham, então não havia nenhum mestre que não lhes desse a habilidade de manipular a terra. Lee tentou assumir o controle da areia, assim como Jareta havia feito apenas um minuto antes, e ele também falhou. Solos, por que não posso manipular a areia e que tipo de poder essas coisas podem atrair? Ele perguntou. Mas notícias número 1, isso não é areia, faz parte dos golems. Eles pulverizaram a camada externa de seus corpos para se moverem mais rápido e serem capazes de atacar fisicamente à distância. Você não pode controlar aquela areia mais do que os golems podem forçar seu braço a socá-lo. Ela disse. A sensação de mana permitiu a Soros ver que golems e areia tinham a mesma assinatura de energia. Era outro truque inteligente do Odin, fazer falsos magos desperdiçarem sua mana em uma missão tola. Mas notícias número 2. Seu núcleo de poder é do tamanho de uma bola de futebol e inteiramente feito de cristais roxos. Eles podem durar muito tempo ou suas habilidades requerem muito mana. Não importa a resposta, você está com grandes problemas. Capítulo 660, de mal a pior 2. Alguma ideia de por que eles são feitos de metal e pedra? Qual é a vantagem disso? Lita abriu um portal, permitindo que os outros chegassem ao acampamento em uma fração de segundo, enquanto ele cobria a retirada. Tenho algumas teorias, mas nenhuma do seu agrado. Solo sabia que Lit esperava que ela pudesse encontrar a falha fatal de design do Odin, que permitiria a ele destruí-lo sem esforço. Nenhum interruptor de alimentação visível. Nenhum cabo os alimenta? Nenhum que eu possa ver. Por que você ainda está aqui? Ela perguntou depois que ele fechou os passos de dobra no momento em que o último de seus aliados os cruzou. A resposta de Lit veio na forma de uma massa gigante de chamas de origem apontada para o golem mais próximo.
Para sua consternação, os constructos acenaram com as mãos em uníssono, fazendo a onda de areia se transformar em um escudo que sufocou as chamas como uma toalha molhada. 4 contra 1 não é bom. Eles simplesmente precisam usar a massa de areia e seu fluxo de mana para dominar os efeitos da chama de origem. Agora, para meu próximo truque, Lit conjurou o feitiço flutuar de nível 1. Ele poderia ter usado a magia da gravidade, mas temia que enviá-los contra o teto só lhes desse mais terra para manipular. A criatura fúngica empregou a mesma estratégia, explorando as estalactites para contornar a matriz de Kula. Os golems careciam de criatividade e Lit não queria dar ideias a eles. Flutuar, em vez disso, deveria levantá-los do solo tempo suficiente para fazê-los esgotar suas energias. Os golems tinham a areia enrolada em torno de seus membros como uma âncora, mas isso estava dentro dos cálculos de Lit. Ele conjurou uma grande onda de água que encharcou a areia, permitindo-lhe congelar facilmente e destruir os apoios para os pés. Os golems, no entanto, ainda não tinham contado seu lado da história. Um deles desencadeou uma corrente de chamas roxas que vaporizou o gelo, enquanto o outro usou um fio de areia como uma funda para se atirar em Lit. O braço do golem voador se abriu, revelando o que parecia ser uma metralhadora que, em vez de cilindros de metal, tinha varinhas mágicas. Isso é um mau presságio. Lit pensou enquanto o golem ativava as varinhas em pares, liberando ao mesmo tempo uma explosão de chamas e uma rajada de vento. As varinhas só podiam armazenar feitiços de nível 3, mas graças à precisão do relógio do golem em apontar e cronometrar seu lançamento, a sinergia entre os elementos ar e fogo aumentaram o poder de seu ataque no nível de um feitiço de nível 4. Lit podia ver com visão da vida onde o constructo estava mirando, mas tinha tantas varinhas que Lit não tinha para onde se retirar. As explosões perfeitamente encadeadas enegreceram as ruas de Kula e fizeram suas paredes tremerem até que o oxigênio da área fosse completamente consumido, sufocando as chamas. Os golems usaram a cobertura fornecida pela fumaça para liberar correntes de raios roxos. Ao combinar seus esforços, nenhum único centímetro à frente deles foi poupado pelo ataque elétrico. Seu criador idealizou essa estratégia partindo do pressuposto de que a falta de ar tornaria o inimigo incapaz de se defender. Foi um ataque em 2 frentes executado sem uma fração de segundo de atraso. E foi por isso que falhou. Lit cronometrou seu teleporte para que as explosões cobrissem sua fuga, na esperança de que a liberação massiva de mana congestionasse os sensores dos golems. Tenho boas notícias e más notícias. Solos engoliu em seco, apesar do fato de que ela não tinha garganta. A boa notícia é que seu plano funcionou. Os golems acabaram de desperdiçar muita mana na tentativa de matar você. A má notícia é que eles ainda têm bastante energia. No momento em que Lit surgiu dentro do acampamento, os outros ainda estavam lançando seu primeiro feitiço. Várias lâminas quase atingiram sua garganta, acreditando que ele era um inimigo. Eu sou o aluno e vocês são os professores. Algum de vocês tem algo para derrubá-los? Perguntou Lit. Yondra terminou seu canto antes de responder. Sim e não. Aqui o solo pode ser manipulado e eu ainda terei de usar minhas melhores ferramentas, então sim, há muito que posso fazer. Não, porque não há como destruir um golem com um golpe. A menos que você saiba onde está seu núcleo e conseguir danificá-lo, é claro. Golems podiam mover seus núcleos de poder livremente dentro de seus corpos, mas Lit podia vê-los claramente graças à visão da vida. Seu problema era como destruí-los. Eu sei que pode parecer loucura, mas já destruí golems antes, Morok disse, chamando a atenção de todos. Feitiços são apenas um desperdício de mana. A maneira mais rápida de se livrar deles é ir de perto e expor seus núcleos de poder. Como você pretende fazer isso? Perguntou Glória. Um plano maluco era melhor do que nenhum plano. Vocês parem de tentar prejudicá-los, vocês apenas arriscariam nos machucar, Morok disse enquanto apontava para Lit e para si mesmo.
Alguns de vocês têm que usar feitiços que podem atrapalhar seus movimentos ou desequilibrá-los, enquanto o resto deve esperar o momento em que um núcleo de poder seja exposto e atacar com tudo o que tem. Os golems alcançaram os portões de Kula e soltaram uma chuva de balas de pedra com carga eletromagnética. As matrizes defensivas tremeram, mas conseguiram anular o ataque. Os golems examinaram a formação mágica por uma fração de segundo antes de retomar o ataque. Como as balas ricocheteavam na barreira, eles podiam recuperá-las rapidamente e usá-las novamente como se tivessem munição infinita. Os 4 construtos focalizaram seu fogo no mesmo ponto exato, enfraquecendo a barreira o suficiente para um deles deslizar para dentro. O que você está esperando? Um convite por escrito. Morok disse. Mantenha-os ocupados enquanto cuidamos do hóspede indesejado. Lita estava muito à frente dele, usando o feitiço de nível 5, Tubarão de Terra. Ele conjurou uma mandíbula de pedra cheia de magma logo abaixo de seu inimigo. Sem a areia para impulsionar seus movimentos, a mandíbula deveria cuidar da parte inferior do corpo do golem enquanto Morok atacava alto. Infelizmente, o corpo do construto reagiu prontamente à ameaça, ativando uma matriz de bloqueio de terra que dissipou as mandíbulas de pedra antes que pudessem se abrir totalmente. Aqueles Odi eram idiotas até os ossos, Morok pensou. De que adianta tal disposição para uma criatura feita de pedra? Agora o golem está paralisado por sua própria mão e não pode bloquear meus martelos de guerra. O mago Odi que projetou os golems os havia forjado a partir de um minério rico em ferro exatamente por esse motivo. O metal permitiu que os golems usassem a magia do ar para gerar poderosos campos magnéticos que poderiam ser usados para movê-los enquanto estivessem sob a influência da matriz ou como um guia para seus ataques baseados em raios. O aparentemente indefeso golem usou ambas as habilidades ao mesmo tempo, usando seu próprio campo eletromagnético para levantar seus braços, usando-os para bloquear o ataque do inimigo, e liberou um raio roxo. O construto dividiu o feitiço igualmente, atingindo todos os membros da expedição de uma vez. Morok foi atingido a queima-roupa, então ele também foi o primeiro a cair. Ele cerrou os dentes, tentando não perder a consciência enquanto todo o seu corpo chiava, emitindo o cheiro característico de churrasco. Continua no próximo vídeo.